Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos. Então, bom dia, boa tarde, boa noite você que nos assiste pela internet também. Celso Derete aqui. Nos encontramos em nossa 54ª vigília de adoração ao Santíssimo Sacramento, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós adoramos, damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa gratidão. Obrigado, Jesus, por nos reunir aqui. Agora são 3h23 da manhã, dia 1º de fevereiro de 2026. Esta é a Capela Santa Maria da Paz, aqui do Lar Santa Maria da Paz. É uma casa para idosos, um lar para idosos, são 53 idosos que estão aqui, residentes, anexos aqui à capela. Aqui é a capela, essa capela tem 104 anos, olha só, que coisa extraordinária. Então, nós estamos em nossa vigília de adoração, desde a meia-noite até às 6 horas da manhã. É uma honra muito grande, uma alegria extraordinária estar aqui. Nessa noite santa, nessa noite maravilhosa, aos pés de Jesus. Junto com toda a corte celeste, com os querubins, os serafins, os arcanjos, os anjos, as virtudes, as potestades, as dominações. Então, junto com Nossa Senhora, junto com o nosso anjo da guarda, com todos os santos e santas de Deus. Que maravilha! Bendito seja Deus. Queridos, hoje, então, o tema da pregação é sobre o temor de Deus. O temor de Deus, certo? Eu começo dizendo que o mundo de hoje são quase 8 bilhões de seres humanos, Então não sei se já passou de 8 bilhões, mas aproximadamente isso. E o mundo tem um único problema hoje. O mundo perdeu o temor de Deus. Todos os problemas que existem no mundo têm origem neste problema. A perda do temor de Deus. Correto? Quando se perde o temor de Deus, se perde o respeito por Deus, se perde a reverência, se perde o sentido de quem é Deus e quem somos nós. Correto? E quando se perde o temor de Deus, nós podemos até crer em Deus, isso até o diabo crê em Deus, mas nós vamos dizer aquilo que os antigos imperadores romanos diziam: um Deus no céu e um imperador na terra. Certo? Os imperadores romanos, eles diziam isso. Um Deus no céu, ele lá, um imperador na terra, nós aqui. Nós fazemos o que nós queremos. Então aqui está o problema da humanidade hoje, a perda do temor de Deus. O homem, quando perde o temor de Deus, ele vira um monstro, ele vira realmente um bárbaro, ele é capaz das coisas mais baixas, capaz das piores perversidades. O homem, quando perde o temor de Deus, ele é capaz de tudo, e a história comprova isso. Então é preciso resgatar hoje, acima de tudo, certo? O temor a Deus. Tobias lá, o livro de Tobias diz que 2 coisas são necessárias para educar um filho. Você precisa ensinar 2 coisas para um filho. Se você tem um filho, se tem uma filha, ou você vai ter, 2 coisas você precisa ensinar. Tobias lá diz: temer a Deus e evitar o pecado. Temer a Deus e evitar o pecado.
Então, se você ensinar isso para o seu filho estará seguro, temer a Deus e evitar o pecado. Então, o resto vem por acréscimo na vida de uma criança. Então, é urgente o resgate do temor de Deus. Porque o temor de Deus, ele é a sabedoria, eis a sabedoria, é temer a Deus. Quando a gente teme a Deus, nós estamos próximos de Deus. Nós estamos aquilo que a gente chama no reino da divina vontade. Correto? Quando a gente perde o temor de Deus, nós passamos para o reino da nossa humana vontade, quando não para o reino de Satanás, para o reino das trevas. Então, cuidado, cuidado extremo, porque é um perigo que todos nós corremos, de perder essa noção de quem é Deus e de quem somos nós. Por exemplo, aqui nós estamos diante do Santíssimo Sacramento, e a gente vê isso muito claro na Santa Missa. Por exemplo, eu estava observando hoje, na Santa Missa, eu fui à missa hoje, 5 horas da tarde, ontem, né? 5 horas da tarde, e durante a transubstanciação, quando o trigo se transforma no corpo e sangue do Senhor, poucas pessoas se ajoelham nesse momento, né? Se perdeu a reverência, a majestade de Deus. Isso é muito grave, muito grave. Então, quando passa o Santíssimo, por exemplo, passa o Santíssimo, tem muitas pessoas que não entendem quem é que está passando ali. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Juiz dos vivos e dos mortos, certo? O nome sobre todo nome. E é por isso que nós estamos resgatando aqui com as nossas vigílias, e essa já é a 54ª, 54 vigílias consecutivas, justamente para reconhecer o senhorio de Jesus, reconhecer a suprema majestade de Deus, a soberania de Deus sobre todas as coisas, e dar a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, como Ele merece, como Ele é digno, certo? Então, vocês tomaram o texto de Gênesis para entender as consequências da perda do temor de Deus. Gênesis é o relato da queda dos nossos primeiros pais, né? Gênesis 3. Então aqui diz que a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus os proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis. Mas Deus sabe bem que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. É a mesma sugestão que o demônio apresenta hoje a esses 8 bilhões de seres humanos que povoam o planeta. Olha, vocês serão como deuses, conhecedores do bem e do mal. E se você fizer uma análise, todas as sociedades secretas, essas filosofias, certo? Todas elas apresentam a mesma sugestão. A verdade está dentro de vocês. Você é Deus. Você não precisa se submeter a um Deus, a Jesus Cristo. Não. Você precisa dar o teu grito de liberdade. Você tem dentro de você, não é, a tua verdade. Você não precisa de uma verdade revelada por um Deus, não.
Você é Deus, correto? Você tem um potencial infinito dentro de você, você precisa despertar para esse potencial e você precisa agora dar, hoje não é mais, então é preciso diluir o reino do além para estabelecer o reino do aquém, correto? Vamos diluir o reino do além, o reino de Deus, e vamos estabelecer o reino do aquém. É o que propagava a Revolução Francesa, né? Vamos deixar de lado essa instituição retrógrada, opressora, obscura que é a igreja, e vamos instaurar o reino da razão, o racionalismo, né? É a mesma coisa nos dias de hoje. E todas essas doutrinas hoje que tem por aí apresentam a mesma proposta: vós sereis como deuses, seja maçonaria, seja cientologia, Rosa Cruz, Seixonoye, logosofia, teosofia, tantas outras coisas que a gente conhece por aí. É a mesma coisa, a mesma proposta: vós sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Então não precisa mais rezar terço, rosário, adorar a Deus, passar uma noite inteira de vigília, jejuar, que coisa absurda. Usar um crucifixo, meu Deus, que coisa mais cafona. Palavra de Deus, quem é que precisa mais de palavra de Deus? Século XX, quando o homem já está colonizando Marte, nessas fábulas cristãs, quem precisa disso? Não é? E o pior é que isso se instalou, isso penetrou a própria igreja, dentro dos conventos, dos seminários, dentro das comunidades religiosas, das paróquias. Olha, se perdeu muito o temor de Deus. Olha a maneira, por exemplo, como as pessoas se vestem dentro das igrejas. Trajes sumários. Não sei como é que é na tua paróquia, mas lá na paróquia eu frequento, lá em Balneário Camboriú, olha, o negócio eu não sei como é que pode isso. As pessoas vão luas dentro da igreja, luas, praticamente peladas. É a perda do temor de Deus, da reverência, né? Na modéstia. Certo? Como é que a pessoa vai de pijama na igreja, né? Aquele shortzinho? Meu Deus, olha, você vê uma pessoa vestida assim num tribunal, em qualquer outra ambiente, não, mas na igreja todo mundo vai seminu. Não sei como é que pode isso. Não tem explicação. É a perda do temor de Deus, certo? Outro sintoma que vocês sereis como Deus. Então vocês é que determinam o que é certo e o que é errado. Então agora nós somos os legisladores do bem e do mal. Nós somos os juízes do bem e do mal, correto? Não é mais a palavra de Deus, não é mais os 10 mandamentos. Não, cada um faz o que quer, cada um pensa o que quer, cada um escolhe o que quer. Se eu quero perverter o sexo, que problema tem isso? Que problema tem a inversão dos sexos, a perversão dos sexos? Que problema tem isso? Problema muito grave? Tem um problema muito grave. Nós não somos juízes do bem e do mal, queridos. Jesus diz: não temais aqueles que matam o corpo e depois não podem fazer mais nada. Temais antes aquele que depois de matar pode lançar corpo e alma no fogo do inferno. Esse vocês devem temer. Então olha a gravidade, queridos, a gravidade de nós nos arvorarmos em juízo do bem e do mal. E Adão e Eva, eles caíram na lábia da serpente, seduzidos por essa falsa promessa, né? E comeram. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom,
para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. E aí aquilo que Deus advertira aconteceu, a morte entrou no mundo. A morte entrou no mundo. Irmãos, que coisa impressionante isso. Não é? Agora olha só o que Deus diz, aqui é algo impressionante. Olha, o Senhor disse então à serpente: por que fizestes isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo, andarás de rastos sobre o teu ventre, comerás o pó todos os dias de tua vida. E olha isso aqui é muito importante para nós. É o que a gente chama de proto-evangelho, Gênesis 3,15. Gênesis 3,15, guarde esse versículo. Proto-evangelho, que é o primeiro anúncio da vinda do Salvador. Aqui já está a promessa do germe messiânico. Diz assim: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem é a mulher? É Nossa Senhora. Olha, não tem Nossa Senhora pisando a cabeça da serpente ali? Está ali, ó. Nossa Senhora pisando a cabeça da serpente. A mulher é Nossa Senhora. Jesus, ele chama a sua mãe, Maria, de mulher, pelo menos 2 vezes. Lembra? As bodas de Caná e aos pés da cruz. Mulher. E digo, não porque Jesus era um casca grossa. Jesus, ele era um gentleman. Mas confirmando que Nossa Senhora é a mulher do Gênesis. É a mulher do Gênesis. E a descendência da mulher quem é? O próprio Jesus. É o próprio Jesus que vai esmagar a cabeça da serpente na cruz. Vai destruir o império de Satanás na cruz. Vai cancelar a nossa culpa. Certo? Aqui, irmãos, coisa extraordinária. Olha só o amor de Deus por nós. E veja só que coisa interessante. Que coisa interessante. Gênesis 3,15, ali, o anúncio da vinda de Jesus. Gênesis 3,16, não, João 3,16, a realização de Gênesis 3,15. Não é interessante? Ó, Gênesis 3,15, João 3,16. O que está escrito em João 3,16? Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que mandou o seu Filho único, para que todo o que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Amém? Olha, Gênesis 3,15, o anúncio: porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a realização de Gênesis 3,15 está em João 3,16. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, você lembra o que aconteceu depois da queda? Deus disse assim: o Senhor Deus fez para Adão e sua mulher umas vestes de peles e os vestiu, correto? E o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva eternamente. Certo? Correto? Agora vamos
Vamos lá para Eclesiástico. Eclesiástico 40, 27. Olha só. Eclesiástico 40, 27. Existe o Eclesiastes e o Eclesiástico, não é? Eclesiástico 40, 27, se eu não me engano. Deixa eu achar aqui. Está aqui. Onde é que fica o livro do Eclesiástico? Depois do Gênesis e antes do Apocalipse. Fácil para achar? Tá bom? Vamos lá então. Eclesiástico 40, 27. Fala assim, olha só. Nada falta àquele que tem o temor do Senhor. E com ele não há necessidade de outro auxílio. Presta atenção nisso agora. O temor do Senhor é-lhe como um paraíso abençoado. Ele está revestido de uma glória que supera toda a glória. Amém? Palavra do Senhor. Veja, o homem foi expulso do paraíso, correto? Perdeu a glória de Deus. O Senhor, Jesus vem, Ele cancela a nossa culpa, diz lá a palavra, Colossenses capítulo 2, que Ele perdoou todos os nossos pecados e aboliu o documento cujas prescrições nos condenavam. Nos condenavam a quê? A morte, a uma vida miserável, a uma vida infeliz, a uma vida de escravidão, uma vida de medo, uma vida de remorso. E Ele cancela a nossa culpa, abole o documento encravando na cruz. E nos dá o direito legal, irmãos. O direito o quê? Legal. De uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida abundante. Jesus diz o quê? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Veja, assim como Adão e Eva assinaram uma procuração para o diabo, outorgando-lhe o direito de se assenhorar do mundo e de escravizá-los, Jesus, Ele pega esse documento, encrava na cruz e as prescrições deixam de valer. E agora nós temos outras prescrições, certo? Qual é a prescrição que vale agora? A gloriosa liberdade dos filhos de Deus. O que está valendo para nós agora? Nós temos o direito à gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Nós nos tornamos herdeiros de Deus. Nós temos direito em Cristo Jesus a uma vida abundante, a uma vida de paz, de alegria, de saúde, de prosperidade, de felicidade. Mas, irmãos, veja, esta vida que nos é dada por direito, ela só se torna realidade quando existe o temor de Deus. Por quê, irmãos? Porque o salário do pecado é a morte. Veja, o temor de Deus é ódio ao mal, diz a palavra de Deus. É ódio ao mal. O temor de Deus expulsa o pecado. Agora, quando a pessoa perde o temor de Deus e peca deliberadamente, se entrega ao pecado, a desgraça acampa na vida da pessoa. O mal, ele domina. Queridos,
Por isso que o temor de Deus, eu acabei de ler aqui, né? Ali, eu acabei de ler ali em Eclesiástico. Lembra o que eu li ali em Eclesiástico? Que o temor de Deus, o que é? É um paraíso de bênçãos. Aqui, ó. Paraíso abençoado. O temor do Senhor é ele como um paraíso abençoado. Então, está em tuas mãos. Fazer da tua vida um paraíso ou um inferno. Correto? Isso depende de mim, depende de você. É uma escolha. O Senhor diz, coloco diante de ti a água e o fogo, a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Estende a mão para aquilo que tu queres. E quando eu tenho o temor de Deus, veja, amados, o temor de Deus, ele me mantém na submissão à divina vontade de Deus. Eu permaneço na obediência a Deus. Obediência. Eu tenho a oportunidade de pecar, mas eu não peco. Porque existe um Deus que está acima daquilo que eu acho que deve ser bom para mim. Eu não posso repetir o erro de Adão e Eva. Eu pergunto, o que o diabo tinha dado a Eva e a Adão? Absolutamente nada. E como é que Adão e Eva caíram na armadilha? Por causa de uma falsa promessa. Correto? Eles tinham tudo, nada lhes faltava. Estavam no paraíso. Não tinham boleto para pagar, não tinham que fazer dieta, não tinha político corrupto, sem vergonha, não tinha roubo dos velhinhos do INSS, não tinha cupidez, não tinha dominação, não tinha barata voadora, pernilongo não tinha animal peçonhento, não tinha nada de errado, era felicidade plena. E eles trocaram a felicidade por uma falsa promessa, por um delírio, uma ilusão. E o mecanismo do pecado não mudou. É a mesma coisa, o diabo continua apresentando falsas promessas para enganar, para seduzir, para conduzir a gente à morte. Certo? E aqui está, não é, essa pandemia da pornografia terrível, o álcool, a pornografia, as drogas, o adultério, o ateísmo prático, não é? Hoje nós temos ou tem o comunismo que declara a morte de Deus, ou o capitalismo selvagem que faz do dinheiro o seu Deus, né? Então, como dizia o Papa Pio XII, né? O pecado do século é a perda do sentido do pecado. Então, masturbação não é mais pecado, pornografia não é mais pecado, a perversão sexual não é mais pecado. E aí o homem tem uma capacidade infinita de justificar o pecado, de racionalizar, né? Para se entregar ao pecado. Agora veja, irmãos, quais são as consequências? Aí que está o problema, né? Quais são as consequências? É que tudo isso que a gente vê no mundo de hoje, né? É todo o caos, toda espécie de desordem
pessoal, na família, na igreja, na sociedade. Tudo é resultado da perda do temor de Deus. Por exemplo, quem é que reza hoje com seriedade? Eu pergunto. Quem realmente reza com seriedade? Tem tempo fixo de oração? Quem é que reza 1 hora por dia hoje? Quem faz isso? Então, Deus te abençoe. Quem é que jejua toda semana? Quem é que faz a Lexio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus? Irmãos, nós temos que fazer uma escolha. O temor de Deus leva para o céu. A perda do temor de Deus leva para o inferno. Certo? E o inferno pode já ser aqui na terra já. E o mais incrível de tudo é que Deus só pensa na nossa felicidade. Né? Só pensa na nossa felicidade. Como está escrito lá, Romanos 8:32, né? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Certo? Deus não tinha dado a Adão e Eva todas as coisas? Claro. E o diabo que nunca tinha dado um copo d'água para eles, nem tinha dado compartilhado o sinal de internet. E eles dão ouvidos ao demônio e rompem a aliança com Deus. Olha só, isso pode acontecer comigo, com você. Muito fácil, muito fácil. A gente dar ouvidos ao demônio é muito fácil. E olha a promessa de Deus para nós, queridos, lá ainda em Eclesiástico. Olha o que Deus quer dar para mim, o que Deus quer dar para você. Aqui Eclesiástico 33, se eu não me engano. Olha só. Olha, 34:14. Presta atenção. Olha isso aqui. É um segredo muito grande. O segredo da felicidade. O espírito daqueles que temem a Deus será procurado, será abençoado quando Deus olhar para eles. Com efeito, sua esperança, aqui que está, está posta naquele que o salva. Irmãos, sabe qual é a pior coisa para o ser humano? Esperar algo e este algo não acontece. Não é? É ser enganado. Qual é a pior coisa para o ser humano? É ser enganado. Quando a pessoa é enganada, ela é capaz de matar a pessoa que o enganou. Isso não acontece todo dia? Acontece ou não acontece? As pessoas matam porque foi enganada. Ixi, às vezes por R$10. E o diabo, ele é um enganador, ele é o mestre da enganação. Mas aqui diz, sua esperança está posta naquele que o salva. Ou seja, a nossa esperança não engana. A nossa esperança não engana. E os olhos de Deus estão voltados para aqueles que o amam. Olha isso, irmãos. Os olhos de Deus estão voltados. Você tem noção de quem é Deus? Tem noção? Tem noção do poder de Deus? Você já pensou sobre o poder de Deus, irmão? Já pensou? Já analisou isso? Já questionou? Você já olhou para o universo e já pensou, meu Deus, quem é que criou isso? Você olha aqui, quando você passa aqui na frente do mar, aqui em Itapema, né? Aquele marzão. Meu Deus, como é possível isso?
os bilhões de galáxias. Quem é que criou isso, meu Deus? Olha, e aqui diz que os olhos de Deus estão voltados para aqueles que o amam, e a gente não está nem aí para isso. A maioria das pessoas não estão nem aí, quer o diabo mesmo. Querem servir o demônio. A Bíblia diz que todo aquele que peca é do demônio. Meu Deus do céu. Pessoas preferem ser escravas do demônio, serem maltratadas pelo diabo, aprisionadas pelo pecado, sofrem terrivelmente as consequências do pecado, mas o orgulho, a soberba. E aqui diz que os olhos de Deus estão voltados para aqueles que o amam. Olha isso, irmão. Aquele que teme o Senhor não tremerá. Amém? Não tremerá. Aconteça o que acontecer, não tremerá. De nada terá medo, pois o próprio Senhor é sua esperança. Glória a Deus. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O próprio Deus é a nossa esperança. Deixa eu dizer uma coisa para você, não coloque a tua esperança na maçonaria, nos políticos, nos ricaços. Eles não vão fazer nada por você. Esqueça. Não vão fazer nada por você. Coloque a tua esperança em Deus. Esse sim fará algo por você. Esse sim fará algo por você. O próprio Senhor é a sua esperança. Por isso que a gente diz, o Senhor é minha luz e minha salvação. A quem eu temerei? O Senhor é protetor da minha vida, de quem terei medo? Irmãos, o mais lindo de tudo, qual é o maior medo do homem, do ser humano? Qual é o maior medo do ser humano? É a morte. A Bíblia diz que o homem dá tudo para não morrer, para salvar a própria pele. Certo? E para nós que cremos em Deus, nós que tememos a Deus, irmãos, a morte, ela é uma irmã. A morte é a porta para a vida eterna. Mas ai daquele que morre em pecado mortal, aí que está o problema. Ai daquele que morre em pecado mortal. Meu Deus do céu, eu fico pensando, as pessoas que estão no inferno, que não temeram a Deus, que não buscaram, que não rezaram, que não se converteram no tempo que era possível, que não viveram a castidade, que não usaram do dinheiro para fazer o bem, mas só para satisfazer as suas ambições, seus apetites carnais. Meu Deus, fico pensando numa pessoa que é condenada ao fogo do inferno. Você já pensou um negócio desse? Nunca mais vai sair de lá, nunca mais, por toda a eternidade. Terá o diabo como companheiro. Meu Deus do céu. Por isso que diz aqui, feliz a alma do que teme o Senhor. Feliz a alma do que teme o Senhor.
Irmão, será que a gente está levando a sério a nossa salvação? Jesus diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, queridos. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Cristo Jesus. E as pessoas assim, hoje, vivem assim como está todo mundo salvo. Deus é tão bom, tão misericordioso que não se atreveria a condenar uma alma ao fundo do inferno. Deus é pai, não é padrasto, não é? Irmãos, a Bíblia diz que é terrível cair nas mãos do Deus vivo e que pesa sobre os obstinados, pesa a ira de Deus. Aqui diz, feliz a alma do que teme o Senhor. Por que fala aqui não pessoa, não fala aqui o homem? Porque a alma, irmãos, ela é imortal. A alma é o quê? Imortal. Isso está no catecismo. Deus colocou no homem uma alma imortal. Essa alma, ela irá para o céu ou para o inferno. E aqui diz, para quem olha ela e que é a sua força, os olhos do Senhor estão voltados para aqueles que o temem. Ele é um poderoso protetor, um sólido apoio, um abrigo contra o calor, uma tela contra o ardor do meio-dia, um sustentáculo contra os choques, um amparo contra a queda. Ele, olha só as promessas aqui de quem tem, presta atenção. Ele eleva a alma, ilumina os olhos, dá saúde, vida e bênção. Amém? Da saúde, vida e bênção. Irmãos, deixa eu dizer, Deus não mente. Se isso está escrito aqui, isto é verdade. Nós não ouvimos aqui testemunhos aqui de curas hoje, antes da pregação? Ouvimos ou não ouvimos? Eu ouço testemunhos de milagres, de pessoas curadas, todo dia. Por isso que lá, nós lemos lá que o temor de Deus é um paraíso de bênçãos, é um paraíso abençoado. Ou seja, é milagres, é prodígios, é intervenções divinas, é graça de Deus, é favor de Deus para a sua vida. Aqui que está, meus irmãos. Aqui que está. Interessante, o temor de Deus é aceitar o plano de Deus para a minha vida. O plano de Deus. Jesus, o Senhor Jesus, ele veio nos salvar. E olha, irmãos queridos, lembra Adão e Eva quando pecaram? O demônio se assenhorou do mundo, as trevas passaram a reinar, a desgraça tomou conta de tudo. Mas olha o que Jesus fez por nós, queridos. Jesus, meu Deus, não sei se a gente já abriu os olhos para o que Jesus realizou em nosso favor. Aqui a Bíblia diz lá em Colossenses que Deus Pai, Ele nos arrancou
do domínio de Satanás, do reino das trevas, diz aqui, olha, sede contentes e agradecidos ao Pai. Quem é o Pai? É Deus, Deus Pai. Veja, irmão, você já se deu conta que existe um Deus Pai, o teu Pai? Querido, você não está entregue ao domínio do diabo, não, ao acaso, esses demônios aí que são esses políticos corruptos, verdadeiros demônios. Não, existe um Deus Pai que está acima de tudo isso, soberano, muito além de qualquer homem, de qualquer poder satânico, soberano Deus. Você agradecidos ao Pai, olha isso aqui, que vos fez dignos, que vos fez o quê? Dignos de participar, de ter parte, em quê? Da herança dos santos na luz. Eita, da herança dos santos na luz. É muito grande isso, irmãos, muito grande. Ele nos arrancou do poder das trevas e nos introduziu no reino de seu Filho muito amado, no qual temos o quê? A redenção e a remissão dos pecados. Glória a Deus. Em outras palavras, irmãos, você tem direito à felicidade plena, à vida plena. Você tem direito. E obviamente, queridos, que esta felicidade plena, ela só vai ser totalmente plena no céu. Porque aqui na terra, meus irmãos, ainda a gente é peregrino, a gente está num êxodo rumo ao céu. Ainda a gente vive na penumbra da fé. Andamos na fé, não na visão. Mas olha, aqui nós temos uma certeza, queridos. Temos uma certeza de que existe uma vida eterna. Existe o quê? Uma vida eterna. Que depois deste vale de lágrimas virá uma vida eterna. Onde não haverá mais luto, nem dor, nem sofrimento, nem lágrima. Não haverá nada de errado. Haverá uma vida eterna. Mas isso não é uma realidade. Olha, aqui nós estamos, aqui atrás, né, tem os quartos, bem aqui atrás dos idosos, são 53 idosos que estão aqui no Lar Santa Maria da Paz, né? Essa capela aqui pertence ao Lar Santa Maria da Paz, que é um lar de idosos. 53. Eu conheço a maioria deles, eu sempre venho aqui visitá-los. A maioria, irmãos, o estado é realmente já, assim, a maioria não fala, não anda. Mas, irmãos, a gente sabe que não é o fim, isso não é o fim, a morte não é o fim. Lá em 2 Coríntios, nós temos aqui uma promessa de Deus, diz assim, 2 Coríntios capítulo
4, diz assim: é por isso que não desfalecemos. Nós não desfalecemos. Ainda que exteriormente se desconjunte nosso homem exterior, nosso interior renova-se dia para dia. E olha só isso aqui, queridos. Você tem tribulação na vida? Tem. A nossa presente tribulação, momentânea e ligeira, nos proporciona um peso eterno de glória, incomensurável. Um peso o quê? Eterno de glória, incomensurável. Porque não miramos as coisas que se veem, mas sim as que não se veem, pois as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém? Por isso estamos sempre cheios de confiança. Sabemos que o tempo que passamos no corpo é um exílio longe do Senhor. Andamos na fé, não na visão. E aqui diz, estamos, repito, cheios da confiança, preferindo ausentar-nos do corpo para ir habitar junto do Senhor. É também por isso que, vivos ou mortos, nos esforçamos por agradar-lhe. Aqui que está o temor de Deus, irmãos e irmãs. Nós nos esforçamos por sermos agradáveis a Deus. A nossa maneira de vestir, nossa maneira de falar, de gastar o tempo, os nossos talentos, tudo nós queremos ser agradáveis a Deus. A maneira de nos relacionar, nós queremos ser agradáveis a Deus. Por quê? Preste atenção nisso aqui. Porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Irmãos, ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Enquanto estava no corpo. Mas se eu não tiver o temor de Deus, eu vou usar do meu corpo para ser um verdadeiro servo do diabo. O corpo que eu falo é o corpo mesmo, é a mente, é as mãos, é os pés, é os olhos. Por isso que Jesus disse, se o teu olho te leva a pecar, arranca. Melhor você entrar cego no céu que os 2 olhos ir para o inferno. Tua mão te leva a pecar, corta. Teu pé te leva a pecar, corta. É óbvio, queridos, é óbvio que todos nós somos tentados. E a tentação não é pecado. Você pode ser tentado na sua sexualidade. O problema é o assentimento, é o consentimento. O demônio apresenta a sugestão. Oh, rapaz, você não vai dormir com aquela mulher lá que está arrastando a asa para ti? Olha como ela é linda. Você vai deixar passar? Vai perder essa oportunidade? Você nunca mais vai conseguir. E olha que você está ficando velho, né? Se você ainda está jovem, você ainda é meio atraente, mas daqui um dia você está velho e você não dorme com mais ninguém. Então aproveita. O diabo quer a morte, irmão, nossa morte. O ladrão veio senão para furtar, matar e destruir.
Quantos jovens, né, estão destruindo a felicidade? Quantos abortos, milhões de abortos. E olha o trauma, uma pessoa que faz um aborto, né? É traumático. Nunca mais vai sair da memória da pessoa. Deus vai perdoar, perdoa, mas nunca mais vai sair da memória da pessoa. O trauma. Então, queridos, o que é importante para nós hoje? Se nós perdemos o temor de Deus e nos entregamos ao pecado, olha o que o Espírito Santo diz aqui: todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Amém? Irmão, sempre a misericórdia de Deus é infinita. Para quem se arrepende, ela é infinita. O Senhor Jesus, ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Ele veio para nos resgatar do inferno. Ele veio para nos dar a vida eterna. Ele veio para abrir para nós as portas da eternidade. Ele veio para perdoar os nossos pecados. Cabe a mim um arrependimento, uma reconciliação com Deus. Um rompimento com o pecado, com o modo de viver deste mundo. Aqui diz: tudo isso vem de Deus que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o ministério dessa reconciliação. Porque é Deus que em Cristo reconciliava consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados dos homens. Amém? Irmão, sabe qual é o único pecado que Deus não perdoa? É o pecado que você não se arrepende e não confessa. O pecado contra o Espírito Santo é recusar a misericórdia, recusar o perdão de Deus, é se obstinar no pecado. O médico não pode curar uma doença que o doente esconde, oculta, não manifesta, certo? Aqui diz: portanto, desempenhamos o encargo de embaixadores em nome de Cristo. É Deus mesmo quem exorta por nosso intermédio. Em nome de Cristo vos rogamos, reconciliai-vos com Deus. Reconciliai-vos com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecados por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Ou seja, justificados, livres da condenação, livre acesso ao Pai, herdeiros da vida eterna. Queridos, nós temos a oportunidade de começar a viver uma vida de temor a Deus, experimentar as bênçãos de Deus. Deus não tem interesse nenhum em te maltratar, em se vingar de você. Não. O Senhor tem só interesse em te salvar, em te libertar, em te curar, em te restaurar. Filho pródigo, Deus quer colocar sandália nos pés, anel no dedo, roupa nova, fazer festa. Que esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. É isso que Deus quer.
Há mais alegria no céu por um pecador que se converte do que por 99 justos, que não precisam de conversão. Dá esse passo. Começa a levar com seriedade a tua santidade, vivendo no temor de Deus. A oração perseverante, constante, o jejum, a castidade, a modéstia, ocupando tudo que é nobre, que é justo, que é verdadeiro, certo? Praticando as bem-aventuranças. O evangelho da missa de hoje, né? 1º de fevereiro. O evangelho da Santa Missa, o que é? As bem-aventuranças. Conhece? Mateus 5 ali, né? Tudo isso que o mundo condena, que o mundo rotula como carolice. Bem-aventurados os que têm o coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Já pensou ver a Deus, irmão? Já pensou ver a Deus? Você não quer ver a Deus? Sabe o que é o céu, queridos? O céu é você conhecer a Deus sem jamais chegar a conhecê-lo completamente. Deus é tão grande, tão imenso, tão incognoscível, que nem mesmo a eternidade é suficiente para nós o conhecermos. E isto é um mistério. Mistério não é um enigma, não é uma equação matemática que você soluciona. Mistério é quanto mais você adentra, mais ele se dilata, mais ele se alarga. E a eternidade é isso. Você vai entrando no mistério de Deus e ele vai se alargando. E quando você acha que chegou no fim, é ali que é o começo. Isso por toda a eternidade. Isso é um gozo que excede qualquer gozo. Excede o gozo sexual, excede qualquer gozo que você imaginar, é o conhecimento de Deus. Por toda a eternidade. Queridos, olha a grandeza. Olha o quanto você é importante para Deus. Deus deteve a mão de Abraão quando pediu Isaque em sacrifício, mas Deus não deteve a mão dos pecadores que crucificaram seu filho, executaram Jesus, para te comprar com o preço do sangue de Jesus. Para te comprar, e você pertence a Deus. Deus te comprou por um alto preço, para Ele quis você, quando éramos pecadores, Deus nos comprou por um alto preço, Deus nos resgatou. Deus não, esse filho é meu, eu não vou perder ele para o diabo, eu vou comprá-lo, mesmo se eu tiver que pagar o preço do sangue do meu filho, Jesus, eu vou comprá-lo. E ele fez isso. Irmãos, você daria um rim para o teu irmão? Talvez, para o teu vizinho? Você daria o rim para o teu inimigo? Mas jamais nós faríamos isso. E quando éramos inimigos de Deus, Deus deu seu Filho Jesus, morreu por nós. Éramos inimigos para nos resgatar do inferno. Por isso,
Deus merece toda a nossa adoração, toda a nossa reverência, todo o nosso louvor, todo o nosso esforço, todo o tempo nobre. Deus merece o melhor do nosso dinheiro, o melhor do nosso tempo, o melhor dos nossos talentos. Deus merece. Lembra queria até fazer um desafio para você, queridos. Tem muita gente que precisa de salvação, que precisa conhecer a Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus. E aqui diz que muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, uns para uma vida eterna, outros para a ignomínia e a infâmia eterna. Os que tiverem sido inteligentes fugirão como o brilho do firmamento, e os que tiverem introduzido, olha isso aqui, os que tiverem introduzido muitos nos caminhos da justiça, luzirão como as estrelas, com um perpétuo resplendor. Amém? Evangelize, leve Deus para as pessoas, leve as pessoas para o céu, queridos. Leve as pessoas para o céu. Ainda há tempo. Nós temos tempo ainda. Amados, o Senhor nos chama a um temor constante, contínuo, e a temê-lo de fato, e a demonstrar que esse temor é verdadeiro. Demonstrar com obras, com atos, com escolhas, com decisões. E pode ter certeza que, vivendo continuamente no temor de Deus, tudo o que Deus te promete, Ele cumprirá fielmente. Cumprirá fielmente. Vou repetir para finalizar. Nada falta àquele que tem o temor do Senhor. E com ele não há necessidade de outro auxílio. O temor do Senhor é-lhe como um paraíso abençoado. Ele está revestido de uma glória que supera toda glória. E um último segredo, que está no Salmo 36, versículo 4. Põe tuas delícias no Senhor e os desejos do teu coração Ele atenderá. Põe tuas delícias no Senhor e os desejos do teu coração Ele atenderá. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Querido Jesus, nós nos agradecemos por Tua palavra, Senhor, nesta noite santa. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, Senhor. Porque ninguém pode, de fato, temer a Deus se isso não for obra do Espírito Santo, Teu Santo Espírito, Senhor. Senhor, humildemente nós pedimos a graça de viver continuamente no temor de Deus. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado por ter dado a vossa vida, Senhor. Por todos nós, Senhor. Por ter lavado os nossos pecados com Teu sangue e ter aberto para todos nós as portas da eternidade. Recebe, Senhor, toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão, Senhor, toda a nossa reverência. E a partir de agora, Senhor, nós queremos, de fato, Senhor, mudar de vida. Romper terminantemente, Senhor, com o pecado, com o mal, e colocar todas as nossas delícias em Ti, Jesus. Dá-nos a Tua graça, Senhor. Enche-nos do Teu Santo Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.